E aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e, como sempre, eu já inicio agradecendo a você que nos dá a honra da sua audiência, quer seja na nossa forma inédita, aos domingos, das 6 às 7 da noite, ou ainda nas nossas 3 reprises diárias, 2 em horários alternativos e uma sempre horário fixo, à 00:30. Ou ainda você que está nos assistindo aí pelo canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, meu muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Eu já inicio também o nosso programa dizendo que você pode entrar em contato conosco, você pode indicar uma boa entrevista, uma boa indicação musical também, fique à vontade, tá bom? autospapostv@gmail.com. Entre em contato conosco, é sempre muito importante saber o que você está achando também, afinal de contas, o nosso programa é para você. Hoje nós vamos falar de forma muito especial, eu tenho um carinho muito grande, você que me conhece sabe disso, nós vamos falar de rádio e de radialista. E para isso eu trouxe 2 grandes amigos e principalmente 2 pessoas que eu sou muito fã. Recebendo aqui com muito carinho meu amigo Fabiano Olivato. Fabiano, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, Robson, de estar aqui. E estou recebendo também aqui o Dr. Reinaldo Basile, ele que está há muito tempo no rádio já e está nos dando a honra também da sua presença aqui. Dr. Reinaldo Basile, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. E recebendo na parte musical, você ouviu aí um solinho só, mas estou recebendo aqui a dupla Thales e Thalita. Obrigado por aceitarem o convite. Iniciando o nosso programa, você sabe, eu sempre trago uma mensagem, e a mensagem que eu escolhi foi essa daqui, o vendedor de balões. Conta a história de que um vendedor de balões estava num parque vendendo balões e, de tempos em tempos, ele soltava um balão para fazer a propaganda. Afinal de contas, todo mundo olhava para o céu, imaginando de onde estaria vindo aquele balão. E aí, todos iriam atrás, e principalmente as crianças. Ao lado desse vendedor havia um garotinho, escurinho, só observando. Ele viu o vendedor de balões, soltou o balão vermelho, ele ficou olhando, muita gente vinha, comprava os balões. Quando esvaziava, o vendedor soltava outro. Soltou o amarelo, vinha muita gente, comprava de novo. Quando o pessoal se dispersava, ele soltava mais um, o azul, foi soltando de todas as cores. Só que o garotinho, ele era negro, ele percebia que o vendedor não soltava o balão negro, o balão preto. Ele não entendia por quê. Ao final do dia, ele foi e perguntou para o vendedor de balões. Eu vi que o senhor soltou todos os balões, o vermelho, o azul, o amarelo, o verde, e o balão preto o senhor não soltou. Por quê? O balão preto não sobe tão alto quanto os outros? O vendedor disse assim, não é verdade. É que o balão preto, para mim, é o mais bonito. Então, eu só solto em ocasiões especiais. E o que faz o balão subir não é a cor dele, é o que está dentro, que era o gás hélio. Essa é a lição para você que acha que cor ainda é algo muito importante. Nada disso, esqueça isso. Qualquer tipo de discriminação é uma idiotice. Para com isso, pare de discriminar. Todos somos iguais, todos somos seres humanos. Vou para um rápido intervalo comercial, já estou de volta, batendo papo sobre o Dia do Radialista e o Dia do Rádio, na Semana Especial do Rádio aqui no Altos Papos com Robson Marcelo. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta aqui pelo canal 25 da NET. Para você que está sintonizando a partir de agora, seja muito bem-vindo. Eu sempre abro com as mensagens. Eu, muito feliz hoje, vou dizer isso para você, que graças à nossa audiência, graças a você também, nós temos anunciado aqui o livro Lições de Vida, e eles se esgotaram em 3 das entidades. Esse livro é o livro Lições de Vida, que eu trago essas mensagens que eu abro o programa, e 3 das entidades os livros se esgotaram. Eu doei para Marati,
para a BemTV, para a PAI de Jundiaí, para a Casa Transitória de Várzea Paulista. E somente a Casa Transitória de Várzea Paulista ainda tem um livro. Se você quer o livro, pode entrar em contato comigo, manda o seu e-mail aí para a gente, autospapostv@gmail.com, e a gente consegue para você, tá bom? Só que nas 3 entidades de Jundiaí, eles estão esgotados, mas logo, logo tem novidade por aí, tá bom? Não sei ainda se o volume 2 ou ainda uma reedição do volume 1. Mas aguardem, tá bom? E a você que comprou o livro, meu muito, muito obrigado realmente. A tiragem foi de 2.000 livros e nós esgotamos aí, tem pelo menos aí uns 1.800 livros vendidos. Isso me deixa muito feliz. Muito obrigado a você que já comprou, tá bom? Vamos iniciar os papos de hoje então. Altos Papos, Dia do Rádio, Dia do Radialista, essa semana especial do rádio. Eu continuo comemorando o Dia do Radialista 21 de setembro, apesar que o nosso presidente Lula, o ex-presidente Lula, designou que o novo Dia do Radialista é dia 7 de novembro. Mas eu continuo comemorando o dia 21 de setembro, porque eu comemorei a vida inteira, né? Então fica muito difícil mudar. São os hábitos, a força do hábito. Estou recebendo aqui Fabiano Olivato, radialista da 105 FM, uma rádio de Jundiaí. Muita gente não sabe que é de Jundiaí, acho que é de São Paulo. Fabiano, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Robson. É um prazer estar aqui e falar desse veículo fantástico, né, que é o rádio, e que eu também, desde que me conheço por gente, sou apaixonado, né? Vamos falar um pouquinho só da vida pessoal, né? A gente gosta de conhecer os nossos convidados aqui. Fala um pouquinho do Fabiano Olivato. Você é de Jundiaí, Fabiano? Sim, eu sou de Jundiaí. Comecei a minha vida profissional aqui, né? Comecei fazendo trabalhos de sonorização com meu pai. E aí despertou essa vontade de equipamentos. Sr. José Olivato. Sou José Olivato. Grande José Olivato, um grande abraço, grande ouvinte do programa. Legal, bacana, com certeza. E aí foi, até que pintou uma oportunidade de trabalharmos em conjunto com na época, a Rádio Difusora transmitia um programa toda sexta-feira, né? E aí eu fui me aproximando do rapaz que fazia a externa, né? Transmitia lá o programa, até que, quer conhecer a rádio? A partir desse momento... Até hoje, Robson, graças a Deus, caminhando aí para 26 para 27 anos de Antes de entrar no rádio, vamos saber um pouquinho. Você nasceu em que bairro? Eu sou da Ponte de São João, né? Ponte de São João. Quantos irmãos? 2 irmãos. Você é de uma família de comunicadores, né? Você tem aí... O meu pai trabalhou antigamente também na Rádio Santos Dumont AM como operador de áudio, né? Então, e sempre trabalhou, ele sempre teve a profissão dele, né? Mas ele sempre trabalhou com som. É bom que a gente fale, porque radialista, muita gente acha que é só quem fala. Não, radialista é todo mundo que trabalha em rádio. Até a faxineira que trabalha em rádio é radialista. Então, todos eles são radialistas, né? Exatamente. E é claro que dá-se mais ênfase a quem está no microfone, mas todos são radialistas, então essa homenagem é para você também que trabalha em rádio, seja qualquer uma das profissões aí dentro do rádio, né? Exatamente. E como é que foi o Fabiano criança? Já era grandão assim ou não? Já se destacava das outras crianças? Eu já fui pequeno um dia, acredito. Mas, olha, eu dei trabalho, principalmente para o meu pai, né? Porque eu pegava... Como é que funciona isso, né? Pegava a caixa de som na época, pegava a tomada, falei, acho que é na tomada que liga, né? Ligava o falante na tomada, enfim. Eu sempre... Desmontava para ver o que tinha dentro? Desmontava, então eu queimei bastante equipamento dele, mas aprendi alguma coisa pelo menos, né? E o Fabiano estudou o quê, Fabiano? Eu fiz o 2º grau e olha, Robson, como eu comecei, as portas se abriram para mim em rádio com 14 anos, né? Eu já por 2 vezes comecei a faculdade, mas não terminei, né? Uma FAAP, na época da São Judas, e o tempo foi passando e sempre com 2 empregos, sabe como é que é? Radialista tem que correr atrás mesmo, né? Mas eu quero dar as boas-vindas também ao meu outro convidado, que para mim é um grande prazer estar recebendo aqui, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar juntos e tenho uma grande admiração, falei isso para ele, que fiquei muito honrado dele ter aceitado o nosso convite, Dr. Reinaldo Basile. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui no seu programa, no Altos Papos, justamente no dia em que nós comemoramos a data maior do rádio. É verdade, nós estamos gravando hoje, dia 25 de setembro, que é o dia do rádio. Mas fala um pouquinho do Dr. Reinaldo Basile. É jundiaense, Dr. Reinaldo? Muita gente não sabe disso, mas eu sou paulistano. Eu sou paulistano da Gema. Eu sou nascido em São Paulo, mas nasci por acidente lá. Estava passando? Quase. Eu fui nascer em São Paulo por uma circunstância. Eu vim de uma gravidez difícil de minha mãe, com 11 anos já de casada. E, portanto,
era assim uma dificuldade. Na época, a gente ter os recursos por aqui, embora já morasse a família aqui, eu fui nascer em São Paulo. Mas foi coisa de dias, logo em seguida já estava aqui na cidade. Mas a família é jundiaense, então? A família veio aí do interior. Papai veio lá de Jaboticabal, mamãe veio de São Carlos, se uniram aqui em Jundiaí, aquela união de cônjuges, trabalharam aqui. Mamãe foi professora primária nas escolas de Jundiaí. Papai trabalhou muitos anos na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. É bacana essa história, o pessoal não está sabendo. É gostoso a gente bater esse papo, porque daí a gente descobre, né? Afinal de contas, o Dr. Reinaldo Basílio, que muita gente acha que era de Jundiaí, é paulistano, então, nasceu por acidente lá. Mas conta um pouquinho da infância do Dr. Reinaldo Basílio. Então, a infância já foi marcada pelo rádio. Eu tive assim, um envolvimento com rádio de ordem natural, porque eu praticamente nasci no rádio. Eu já desde criança tinha uma paixão pelo rádio e fui um grande ouvinte de rádio. E daí o processo natural que acabou desencadeando nessa carreira que hoje já vai para 56 anos de rádio. 56 anos. Naquela época o senhor ouvia quem? Naquela época, eu vou até te contar uma curiosidade aos nossos telespectadores. Eu ouvia de tudo. Havia um rádio de válvulas em casa, onde se sintonizavam até emissoras estrangeiras. As ondas médias. Ondas médias, ondas curtas, as estações estrangeiras. E eu, inclusive, para você ter uma ideia da minha paixão pelo rádio, com 11 anos de idade, em 1952, já pelas mãos do meu pai, eu estive no Largo da Concórdia, em São Paulo, assistindo ao último show do Rei da Voz, Francisco Alves. Além desse show aí do Rei da Voz, né? O que marcou para o senhor nesse início aí, nessa infância, esse contato com rádio? O que o senhor se lembra? Bom, eu me lembro, por exemplo, de já naquela época, pequenininho, frequentar o auditório da Rádio Piratininga de São Paulo, a ex-Cruzeiro do Sul, ali na Praça do Patriarca, número 23, assistindo Manuel de Nóbrega e o comando de Salomão Esper para o Torre de Babel, que tinha Simplício, Valeri Martins, enfim, aquele grande elenco. Pequenininho, eu já assistia a esse programa de auditório e muito mais. Esse Torre de Babel era um prelúdio do Balança Mais Não Cai, que foi para a televisão depois ou não? Eu não diria que chegasse a esse grau de sofisticação. Era um programa descompromissado, com humor, com músicas, mas o início da fase dos programas de auditório no centro de São Paulo. Comparecia-se, não se pagava nada, eram esquetes, números musicais, e foi o início da carreira de muita gente. O velho Manuel de Nóbrega comandando o Torre de Babel. Verdade. E o Simplício, o senhor tocou no nome dele, muita gente não sabe. A cidade de Itu é conhecida hoje por ser a cidade dos exageros, exatamente por causa do Simplício, né? Francisco Flaviano de Almeida, o nosso Simplício. É, bacana. Bom, deixa eu dar as boas-vindas também, a minha parte musical aqui, nesse início de programa, para conhecer todo mundo. Estou recebendo a dupla Thales e Thalita, um confronto de gerações aqui, né? Thales e Thalita, muito obrigado. Vou começar com a Thalita, Ladies First. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Thalita. Prazer é todo nosso estar aqui, muito obrigado pelo convite. E esse confronto de idades, a gente está aqui para Você é novinha ainda, a gente pode perguntar, né? Quantos anos você está agora? Eu tenho 20. 20 já? Já. Parece menos? Quando tiver 20 anos, eu quero estar aposentado já. Fala um pouquinho de você. Você nasceu onde? Eu sou de Vinhedo. Vinhedo? Eu sou vinhedense. É. Sou da família Ferragutti lá, que é uma família muito conhecida, do bairro Ferragutti lá do vinho, né? Tem até bairro lá? Tem. A família mora a inteira gente no bairro? lá todo mundo fala o bairro dos Ferragutti, Se né? não for Ferragutti, não mora no bairro. Não é. E o Thales? Thales é da onde? Eu sou daqui de Jundiaí mesmo. É. E falando em relação ao rádio também, que hoje pra gente é muito importante esse veículo de comunicação, porque é um dos principais veículos que a gente tem para atingir o público. De divulgação, né? De divulgação. Hoje em dia a internet é muito forte, mas a rádio, na minha opinião, prevalece ainda nessa... É a
é o melhor meio de comunicação para a gente divulgar o nosso trabalho. É verdade, é verdade. Vamos falar um pouquinho da carreira de vocês. O Thales, é a primeira vez que você faz dupla ou você já teve outras duplas? Não, na verdade eu tinha um grupo de pagode, Tudo a grupo ver. Camisa 9. Aliás, a gente já tocou música na 105 FM também. Mas... E eu toco percussão, eu sou percussionista. Esse violão aqui é tudo mentira, viu, gente? Ah, é? Só- Dublagem. Só Mentira, umas- tudo ao vivo aqui. Se não faz ao vivo, nem vem no programa. E eu toco percussão também, sou percussionista, e a Thalita tinha uma carreira solo de sertanejo. E eu comecei a tocar na banda dela, como percussionista. E a gente foi pra Goiânia, porque ela ia gravar o CD dela, eu ia gravar também a percussão. Só que lá a gente começou a cantar. Deu uma confusão danada. Ai. Deixa a Thalita contar, porque a mulher geralmente tem mais detalhes, né? Que confusão é essa, Thalita? Deu uma confusão da gente... Quem era meu produtor na época começou com muito assim... Dificuldade, criando empecilhos, assim, que não conseguiria vender uma menina sozinha. Na época eu tinha 16, 17 anos. E que com dupla seria mais fácil, tudo. E o Thales lá dando bobeira lá, né? Junto com a gente. Eu tô imaginando que na época eu tinha 16, ela tá com 20 agora. Quer dizer, foi a semana passada. Parece que faz muito tempo, né? Só 4 anos. Enfim, o Thales estava lá dando bobeira e todo mundo, ai, como vocês combinam, como vocês... E aí, até que minha mãe chegou e falou, por que vocês dois não montam uma dupla? Ah, mas eu não sei cantar. E depois de Você uma não cantava? semana, eu não cantava, eu cantava Mas eu não sei de cantar. brincadeira, tudo. E depois de uma semana que a gente resolveu montar a dupla, a gente já teve Já que gravar tava o gravando CD. CD. Já, porque o estúdio já tava marcado, já tava tudo certo, já. A nossa confusão foi assim, a gente tinha um produtor assim muito bom na época. Naquela época. Na época, que era a segunda voz, então ele deu muita força pro Thales, ele ensinou tudo que tinha que saber, assim, deu maior força mesmo. E a gente foi com a cara e a coragem, falou, vamos enfrentar então. Me deu Mas eu certo. sempre digo aqui, em dupla sertaneja, a segunda voz pode não parecer, não é a voz, entre aspas, que aparece mais, mas é muito importante. É a Como é que foi mais o seu trabalho para você Com conhecer esse certeza. trabalho de segunda voz? Com certeza. Pra mim, eu aprendi muito. Foi uma semana de intensivão, assim, que eu escutava o dia inteiro. Porque a gente gravou o nosso produtor fazendo a segunda voz e eu ouvia E a fazia segunda igual. voz dia e noite, tentando fazer igual. E gravava também, se ouvia, gravava de novo. E foi uma semana. Uma semana é pouquíssimo tempo, mas foi uma semana assim muito longa pra gente de ouviu trabalho. muito. É, Quem e- foi? Quem é o segunda voz que você acha que é o perfeito? Hoje em dia, o Matheus, do Jorge Matheus, pra mim, ele faz bastante coisa legal. O Marcos, do Marcos e Belucci, também tem uma segunda Fernandinho. voz. E o Fernando, do Fernando Sorocaba. Legal. Pra A mim gente está são- encerrando esse bloco aqui. Eu quero encerrar com música. O que vocês Vamos escolheram lá. para Vamos encerrar fazer o bloco? nossa música de trabalho, que aliás está tocando nas rádios aí de todo o Brasil. A gente tá abrindo muito espaço no Rio de Janeiro, tá tocando, Mato Grosso, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Sul de Minas. E Norte também tá começando a tocar, né, Thalita? Graças a Então, Como é que é o nome da música? jogou a forma fora. Vamos lá então. Vamos lá. Não quero mais você, perda não deu valor. Agora vem ligando, me pedindo por favor. Cansou de procurar, agora chora. Deus só me fez uma vez, jogou a forma fora. Jogou a forma fora. Chora não, gente. Vem cantar com o Thales e Thalita, hein? Vacilou, me perdeu, agora é problema seu. Não venha se desculpar, o tempo não vai voltar. Agora percebeu que igual a mim não tem. Caçou, saiu, curtiu e não achou ninguém. Cansei de te alertar que eu era exceção. E tenta achar meu clone porque eu não volto não. Não quero mais você, perda não deu valor. Agora vem ligando, me pedindo por favor. Cansou de procurar, agora chora. Deus só me fez uma vez, jogou a forma fora. Jogou a forma fora. Vai lá. Não quero mais você, perda não deu valor. Altos Papos volta já. Me pedindo por favor.
Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta aqui pelo canal 25 da NET, Altos Papos, hoje o especial de rádio, afinal estamos na semana, né? Semana do rádio. Dia 21, dia do radialista, durante muitos anos. Agora, graças ao ex-presidente Lula, dia 7 de novembro, continuamos comemorando dia 21 de setembro, não há problema nenhum. Aliás, eu quero até agradecer as manifestações pelo Facebook no dia 21, muita gente dando os parabéns, me mandando aqueles cartazes, eu fiquei muito feliz, muito obrigado pela lembrança de todos, tá bom? E falando sobre rádio, falando sobre o dia do radialista, estamos recebendo aqui Fabiano Olivato, da 105 FM, e o Dr. Reinaldo Basile, da Rádio Cidade AM, mas que passou por outros prefixos também. E a gente falava aqui fora do ar, né, sobre a carreira do Fabiano Olivato, e descobrimos que o Fabiano Olivato começou sua carreira de radialista junto com o Dr. Reinaldo Basile. Como é que foi isso, Dr. Reinaldo Basile? Pois é, foi esse encontro? Foi um dos momentos assim mais felizes, porque o Fabiano sempre foi, desde o início, continua sendo um grande profissional, e eu tive essa oportunidade de contar, naquela época, com os trabalhos técnicos do quase iniciante Fabiano Olivato. Que bacana. E faz muito tempo isso aí, doutor? Faz um bom tempo. Entregou, Fabiano. Vamos falar um pouquinho como é que o Dr. Reinaldo Basile chegou no rádio. Como é que foi isso? O senhor gostava muito de rádio, disse que ia assistir até as gravações em loco e tal. Então, como é que o senhor chegou no rádio? Foi um processo natural de envolvimento. Depois do que aconteceu, que eu já contei do início, nós nos encaminhamos aí para o direito. E naquela fase em que eu me preparava para o vestibular de direito, que era a minha outra paixão, surgiu a oportunidade de ingressar no rádio. O comendador Gumercindo Barranqueiros estava vindo para Jundiaí, era o ano de 1958, e instalando aqui em Jundiaí a então Rádio Santos Dumont, falava-se Dumont, a Dumont AM, ali naquele prédio velho da Vigário JJ Rodrigues, vizinho da então funerária Bonifácio. Como é que surgiu o convite? Como é que foi isso? Então, o comendador começou a fazer um recrutamento daqueles jovens que quisessem se iniciar no rádio. Eu me apresentei, iniciei ali rapidamente, de um dia para outro, fazendo justamente o que o Fabiano sempre fez desde o início, a parte técnica. Eu fui operador de som no início, mas foi por um mês só. Logo depois, tive a oportunidade de microfone e aí não parou mais. E como é que foi esse convite para o microfone? Fez um mês de operação? Muita gente não sabe, só para explicar bem rápido, né? O rádio AM tem uma diferença do FM. O FM, o locutor opera, ele que coloca as músicas, o intervalo comercial, e o AM não. O AM, a vida inteira tem o operador de som, por isso nós chamamos quem fala no microfone de comunicador. Então, não é o locutor, é o comunicador. Naquela época era speaker, né? Acho que na época do senhor era speaker ainda, né? Não, já era locutor. E eu comecei, então, fazendo a locução comercial para aqueles que já eram os grandes destaques da época da locução. Mas aí o comendador Barranqueiros achou que eu poderia evoluir um pouco na carreira e logo em seguida ganhei a oportunidade já de fazer um programa de auditório. Quer dizer, começou gravando alguns comerciais, já foi... É uma responsabilidade muito grande, né, doutor? Para quem nunca tinha enfrentado o público, e enfrentar o público e ir ao vivo ainda na rádio era uma responsabilidade muito grande. Como foi isso aí? Foi. E foi fácil, não? Fazia-se o que era possível e eu acho que deu certo. Tanto que há 56 anos estão na luta. Fala um pouquinho da sua trajetória do rádio. Você começou então na Rádio Santos Dumont AM e depois? Depois eu fiquei... Quanto tempo lá? Praticamente um ano. No ano seguinte, de 1959, eu já fui convidado para a radiodifusora,
A difusora tinha no comando Carlos Hermani Ferriani, com o padre Adalberto de Paula Nunes e a turma do Círculo Operário Jundiaiense. Em seguida, assumiu Tobias Buzael. Eu já iniciei ali e trabalhando com Fábio Pérez, já Paulo Rodrigues Branco e uma grande equipe, e já auxiliando, inclusive, na produção de programas como Um Apelo à Memória, que era um programa de perguntas e respostas muito famoso na época, com prêmios. E daí foi uma sequência natural e normal. E ficou na radiodifusora por quanto tempo, doutor? Por quase 40 anos. Eu deixei a difusora em maio de 97 e reiniciei em setembro de 1990, agosto de 97, na Rádio Cidade. A gente vai falar também sobre um outro programa que o senhor tem, que faz muito sucesso, daqui a pouquinho, mas eu quero ouvir um pouquinho também do Fabiano Olivato. Eu pedi para ele, para o doutor Reinaldo Basile, fazer esse comentário inicial, que é para dar esse pontapé. Então, o doutor Reinaldo Basile acabou sendo aí, entre aspas, o padrinho da carreira profissional do Fabiano Olivato. Como é que foi isso aí? Como é que você, quando você recebeu o convite dizendo assim, você vai trabalhar com o doutor Reinaldo Basile? O doutor Reinaldo Basile já era conhecido naquela época? Ah, com certeza, Robson. Era uma responsabilidade. Falar também, né? Não, mas professor, aliás, 2 vezes, né? Meu professor me ensinou muito, muito no rádio e também professor da minha esposa, né? Que é advogado. Então, considero 2 vezes professor. Mas eu tremi muito, porque era uma responsabilidade, né? Eu, na época, comecei na parte técnica lá, fazia muito os horários mais calmos, né? Mais tranquilos e tal. Que ano que era isso, Fabiano? A gente falou muito tempo aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Foi em 86 para 87, né, doutor? Foi nessa época. Era cartucho naquela época. Cartucho, disco, fita de rolo, não existia assim, computador. Era muito gostoso naquela época, né? Para fazer a abertura do programa, 78 cartuchos, era uma maravilha. Exatamente, aquele litro de álcool isopropílico com um chumaço de algodão. Para fazer a limpeza. Para fazer a limpeza do cabeçote. É verdade. Era um trabalho artesanal. E aí quando eu tive... Só tocar aqui um assunto que era muito bacana. Quando você ia colocar... O barulho mais gostoso que você ouvia, quando você colocava o cartucho e escutava um barulhinho assim, ó. Tss, tss, significava que estava fora do ponto. Era muito gostoso, dava um desespero tremendo, né? Você tinha que já imediatamente substituí-lo, né? Enfim, é verdade. Hoje você num clique, você já faz tudo, né? É verdade. E como é que foi então? Você foi trabalhar com ele? Então, aí acabou dando certo de eu começar a trabalhar no horário que tinha o programa. E assim, na época, assim que eu encarei como um desafio mesmo, que eu falei, pô, legal, vou fazer e vou dar o melhor que eu puder, né? Foi gravar o Muito Especial. Foi o Muito Especial, que eu sei que o doutor tem um carinho muito especial que é mesmo. O que a gente vai falar depois. Então eu fiquei muito nervoso na oportunidade, Robson. Mas graças a Deus foi legal e bacana. Depois nós fomos comer na época bolinho de bacalhau. Olha, ainda lembra? Muito gostoso. Foi marcante mesmo. Marcante, então. Eu não esqueço. Aquilo foi realmente... Dali começou, sabe? Eu falei, não, legal, eu quero fazer mesmo isso, eu quero trabalhar em emissoras da capital, eu quero ir para São Paulo. E foi ali, Robson. E conta, como é que foi a transição da operação para o microfone? Então, aí depois da difusora, eu fui para Dumont FM, né? Rádio Santos Dumont FM, na época que já tinha separado, que já tinha o AM, já tinha virado, já tinha mudado, né? Para a Rádio Cidade. E ali eu entrei como operador de gravação e eu colocava a rádio no ar às 6 da manhã. O que acontecia? Eu falei, poxa, 6 horas da manhã eu não vou ter uma hora certa. Eu falei, poxa, deixa eu dar uma horinha certa e tal. Aí a dona Lídia também, que me abriu as portas também da locução, dona Lídia Barranqueiras, falou, não, então só a hora, hein? Só a hora, hein, menino? Mas não vai errar, né? 6 horas, bom dia, está entrando no ar do Dumont FM, não sei o quê, só a hora, né? Então, um texto. E foi legal, porque tudo é experiência, né, Robson? Isso quando, depois lá em São Paulo, na época da Rádio X, que hoje é a Rádio CBN, que foi a primeira FM em São Paulo que eu comecei a Mas você fazer saiu da Dumont e foi para lá ou conseguiu conciliar os dois? Não, da Dumont eu fui trabalhar em Itatiba. Na época... 98, a 98 foi inaugurado em Itatiba. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também. Que é do seu Amâncio Catalano, pai até da Claudinha Catalano, que era repórter na época da Rádio Difusora. E aí pintou o convite. Lá eu já comecei assim, mais à vontade com o microfone, já fui pegando mais intimidade, né? E depois fui para São Paulo. E aí comecei na Rádio Globo também, como sonoplasta, na Rádio CBN.
e a Rádio X, que era do Sistema Globo de Rádio, que hoje é a Rádio CBN. E foi ali que tudo começou. O Sérgio Cursino, que ele apresenta o Balanço Geral, um baita comunicador também, que está no Vale agora, né, apresentando lá na Rede Record. E ele falou, pô, cara, você devia fazer um piloto aí para começar, pra fazer a Rádio X. Pô, eu falei, imagine, Sérgio, seria... Não, vamos lá, eu vou gravar. Ele gravou um piloto comigo, me apresentou para o Pedro Vilela, na época que era o coordenador artístico, né? E o Pedro Vilela ouviu o piloto numa quinta-feira, sábado eu já estava na escala. Quer dizer, foi tudo um susto, mas muito gostoso, né? E depois, Robson, foi Rádio Manchete, trabalhei na Rádio Manchete FM também, e em 1998, Rádio 105 FM. Depois, nesses anos para cá, já na 105, também trabalhei na TV Band, mas aí só na parte de sonoplastia, na parte técnica mesmo. Que eu adoro, não nego, gosto mesmo e se pinta. Olha, vai ter um trabalho aqui de 2 meses, 3 meses, você topa? Com certeza. Adoro mesa de som, sempre cresci nisso, né? E paralelo a 105 FM, né? Os horários não tem problema, quer dizer, então. Mas desde 98 na 105 já, nesse horário da manhã. No último bloco nós vamos pedir para os nossos entrevistados aqui lembrarem de histórias engraçadas do rádio, né? E histórias que eles gostariam de contar, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Mas a gente está encerrando esse bloco aqui, quero encerrar com música, vou pedir para a dupla Thales e Thalita encerrar com mais uma música. Que música vocês escolheram aí? Vamos tocar uma música da TM Thiago, que a gente se identifica muito com eles, né? Que a gente toca no nosso show também. Vamos lá. Vai lá. Marcelo me ligou, me chamou para jantar. João já comprou flores, mandou me entregar. Até declaração o Pedro já me fez. Thiago já avisou que vai até o final. Só que tem um porém, todos eles não sabem. O que eu gosto mesmo é de amor forçado. Eu gosto é daquele cafajeste, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto é desse animal, por ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras e fora do normal. Amor, piração total. Eu gosto é daquele cafajeste, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto é desse animal, por ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras e fora do normal. Amor, piração total. Altos Papos volta já. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta aqui pelo canal 25 da NET e hoje recebendo convidados especialíssimos falando sobre a Semana Especial do Rádio. Dia 21, Dia do Radialista, e dia 25, Dia do Rádio. Para isso estou recebendo aqui o Fabiano Olivato, da 105 FM, e ainda o Dr. Reinaldo Basile, da Rádio Cidade AM. E na parte musical, Thales e Thalita. Eu reservei o último bloco aqui para a gente contar histórias interessantes, pitorescas do rádio que acontecem muito. Mas antes eu queria saber do Dr. Reinaldo Basile, como é que surgiu o Muito Especial, que é um programa especial, o senhor homenageia artistas especiais, né? O Muito Especial nasceu de uma paixão minha pela música e é o programa para o qual eu tenho dedicado mais tempo na vida. Em princípio, ele é um programa de resgate daquilo que de bom tem a música popular brasileira, nos seus autores e nos seus intérpretes, mas eu faço algumas concessões à música estrangeira. Nomes assim como Nat King Cole, Elvis Presley e outros, Frank Sinatra, nomes desse naipe, como exceção
a regra geral. Eu apresento o Muito Especial aos sábados na Rádio Cidade, às 9 da manhã, e esse programa, como curiosidade, às vezes, para 50 minutos de apresentação no ar, ele me custa 12, 13, 15 horas de pesquisa, de trabalho e o entrelaçamento das músicas nos temas. Quer dizer, um carinho muito especial. Mas como é que surgiu a ideia do Muito Especial? O senhor já apresentava um programa na Rádio Difusora e deu a ideia do Muito Especial, é isso? Não, o Muito Especial, e aí houve uma variação de nomes, ele veio desde os primeiros tempos. Eu, com outros nomes, já tive programas do mesmo estilo. Hoje ele tem essa formatação, mas ele já é bastante antigo na sua concepção. Quais foram os que mais marcaram o Muito Especial, assim, que o senhor lembra que esse aqui foi muito especial realmente? Olha, Robson, eu praticamente entrevistei grandes vultos da música brasileira e tive contatos assim, entrevistas no tete-a-tete. Eu cheguei a ir a Porto Alegre para entrevistar Gaúcho da Fronteira. Eu entrevistei Calbi Peixoto, Fagner, Gal Costa, grandes nomes e praticamente muito pouca gente. Eu tenho assim uma lembrança muito especial de uma entrevista que eu fiz com o grande Zequete. Me marcou muito, mas praticamente quase todos os nomes da MPB passaram pelo Muito Especial, ou em entrevistas diretas, ou então, pelo menos, recordando as suas histórias. Muito bacana. E o estilo do senhor? A gente conversava aqui, e o estilo de apresentação do seu programa na Rádio Cidade, era assim na Rádio Difusora também, é muito peculiar, comentando as notícias. O senhor tem uma forma muito especial, muito peculiar realmente, de comentar as notícias. Como é que veio esse jeito de apresentar o programa? Veio daquela liberdade que eu sempre tive, essa independência de fazer os comentários sem estar adstrito aí a nenhuma norma interna e nenhum comando. Então foi essa liberdade que me deu aí a característica de criação, de poder dizer o que eu acho que deva ser dito. Nem sempre é o certo. Eu, às vezes, me arrependo das coisas que digo e, frequentemente, eu me vejo aí às voltas com problemas de consciência. Será que tomei o caminho exato? Será que adotei a postura certa? Mas é o que a gente procura fazer, acreditando que está traduzindo no microfone aquilo que o ouvinte gostaria que fosse levado ao ar. O senhor tocou no assunto agora, sem citar nomes, eu quero que o senhor me fale um arrependimento que o senhor falou de alguém, cita só a profissão dele, o senhor se arrependeu. Não é em sentido geral. Muitas vezes você, diante de um fato, que a gente se abastece de fatos, diante dos fatos você forma a sua convicção e, às vezes, isso felizmente é ocasional, não é rotineiro, você acaba adotando não a posição mais correta. E é aí que você tem que fazer o meia-culpa. E problemas judiciários? O senhor já teve com algum comentário? Eu tive muitos problemas. Eu tive inúmeros problemas. Chega assim a dar inveja no ratinho ou não? Não, assim também não. Assim também não. Mas eu tenho um grande orgulho. Em todas as contendas nas quais eu me meti, acabei saindo vencedor. Quando fui processado e quando processei também. Acabei ganhando grandes pelejas e acabei sendo absolvido de acusações inconsistentes. Mas enfrentei, sim, grandes paradas. A gente imagina que o senhor pode ser processado por algo que o senhor faz. Eu tinha um quadro que o senhor conhece bem, chamava A Bronca do Dia. Eu tive 23 processos. E 22 eu venci e um foi arquivado, né? Nem chegou a virar processo realmente. Agora, como é que o senhor processa alguém? Como é que foi o caso contrário? Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, num dos casos, eu fui confundido com um cidadão que tinha um nome semelhante ao meu. Vou até aqui cometer, quem sabe, um deslize. Era José Roberto Reinaldo, um repórter policial, um grande policial rodoviário, por sinal tenho muita saudade dele. E ele fez um comentário, foi assim uma coisa mais desabrida, mais aberta, e eu fui confundido com ele. E precisei me defender
E o caso teve uma grande repercussão, envolveu aí uma cirurgia plástica e etc. Então, o Zé Roberto tinha descido aí críticas e numa linguagem bem pesada, e eu tive que responder por isso. E aí veio o troco. Eu me senti naturalmente prejudicado e fui à forra. No outro caso, eu fui acusado aí de uma coisa que eu não devia, e foi exatamente uma figura marcante da vida política de Jundiaí, que costumava dizer aquilo que ele queria abertamente e depois pedir desculpas isoladamente, pessoalmente. Eu não aceitei aquilo, fui à justiça e acabei ganhando uma indenização e acabei mostrando esse outro lado da coisa. No mais, me defendi. Coisas do rádio, né? A gente vai tocar num assunto que eu já falei aqui, né? Você vai contar histórias engraçadas do rádio, mas tem uma boa que sempre, quando eu entrevisto o senhor, já fiz esse especial aqui, eu já fiz no rádio também, o Dr. Reinaldo Basile já teve a oportunidade de participar algumas vezes. Eu quero que o senhor conte a história do Roberto Carlos para o pessoal. Eu sei que o senhor já falou, eu já contei 100 vezes, mas o Fabiano está assim, roendo aqui a unha para saber que história é essa. Olha, Robson. Thales e Thalita também, o pessoal da produção aqui, o pessoal do auditório. Mentira, a gente não tem auditório. Mas enfim. Robson e telespectadores do Altos Papos, eu vou fazer aqui um esforço muito grande, porque eu jurei para mim mesmo que essa história eu não contava mais. Tantas foram as vezes em que eu fui obrigado a contar. Mas essa é uma história da época do Roberto Carlos, antes da era Friboi, né? O Roberto no início da carreira dele, não é? Eu vou resumir, eu recebia suplementos em discos, e você deve ter vivido essa época, sim, das gravadoras, e fiz amizade com muitos divulgadores da época. E tinha um divulgador da CBS, antiga Colômbia, que me mandava todos os meses suplementos musicais. E um dia, em São Paulo, buscando um suplemento musical com as novidades do mês, eu fui surpreendido com um convite do Reinaldo Eusébio, divulgador da CBS, para trazer para Jundiaí um show com artistas da CBS. E ele me ofereceu lá Roberto Carlos. Eu nem sabia quem era. Aí ele disse, olha, você vai conhecer, vem aqui. Me levou numa salinha, eu entrei, estava o Rei com um violãozinho cantando uma música que se chamava, se eu não estou enganado, Brotinho Tenha Juízo. Uma música tipo bossa nova. E eu disse, eu vou levar isso aí para Jundiaí, o que isso aí? Ele disse, e ele me disse, não, eu te dou alguns outros de contrapeso para você ter aí uma segurança maior, mas quando ele chegar a cantar em Jundiaí, ele já vai estar bastante conhecido. E meses depois, eu contratei o Roberto Carlos ali, e ele me deu de contrapeso Gerry Adriane e Vanderleia. Contratei por 150 cruzeiros, era a moeda todo na show. Época, tudo, com o Gerry, conjunto, Adriane, com todo mundo. meu amigo Gerry, estou te esperando aqui. Aliás, uma grande figura, uma figura humana sensacional. E aí, meses depois, e o fato aconteceu já no show em setembro de 1964, já em meio ao governo militar, Roberto Carlos pintou no hoje Teatro Politeama, num show sensacional, e naquela época eu ganhei muito dinheiro. Roberto Carlos cantando. Roberto Carlos veio de ônibus da Cometa, desceu aqui na Praça Governador Pedro de Toledo, foi escoltado por policiais rodoviários, Zé Roberto Reinaldo era um deles, o show foi no Politeama, depois jantamos na Cantina Bambu, aqui ao lado do Grêmio, na Rangel Pestana. E o Gerry Adriane esteve na minha casa, encantou todo mundo lá, Vanderleia também, e tem muita gente viva aí para contar essa história. Bilheteiros que eu tive nesse espetáculo. Dr. Márcio Franklin Nogueira e Rames Barbara, da Faculdade de Direito, por exemplo. Mas essa é uma história que eu procurei resumir, fez parte da minha vida, é uma história pitoresca. E eu acho muito interessante. Contratou o Roberto Carlos, ninguém sabia quem era, e quando ele veio fazer o show já estava estourado no Brasil inteiro, né? É verdade. Ele estava lançando o Calhambeque quando ele veio aqui. E uma entrevista que o senhor falou que marcou muito o senhor. Ah, bom, essa foi com Jorge Goulart.
um grande cantor, uma das melhores vozes da música popular brasileira, de músicas de exaltação. O Jorge Goulart perdeu as cordas vocais, teve uma moléstia, um câncer nas cordas vocais, na laringe, extraiu as cordas vocais e eu tive a alegria e a emoção de entrevistar por telefone Jorge Goulart, que conseguiu fazer uma voz esofágica. E essa foi uma emoção muito grande que eu tive. Algumas coisas marcam a gente, né? Tenho certeza que marcou muito. Quero saber do Fabiano também. Se eu puder passar o microfone para o Fabiano. Quero saber, conhecer um pouquinho dessa sua história, sua trajetória no rádio. Você estava lembrando de algumas histórias também. O que faz você lembrar umas histórias engraçadas do pessoal que está assistindo a gente aí? Estava na Rádio Globo, né? E eu sou dizem, né, que eu sou sósia do João Ferreira. Falei isso, que está cada vez mais parecido com o João. Então, que é também um comunicador. O famoso João Grandão entre os amigos. Tal, veio do Rio e tal. E o João estava, naquela oportunidade, fazendo as férias do Paulo Lopes, na Rádio Globo. Eu estava lá fazendo a sonoplastia do programa e um dos convidados era o Roberto Leal. E aí o que aconteceu? Deu um comercial, eu saí, fui até tomar uma água no corredor ali. Quem virou o corredor? Roberto Leal. A hora que ele me viu, meu amigo, que está um presentinho para você, João Ferreira e tal. E eu tomando água, mas eu não sou o João Ferreira, né? Falei, não, mas como não é o João Ferreira? O que é pegadinho? Horas pois, dá cá um abraço em mim, horas boas. Para explicar para ele que eu não era o João Ferreira. E é muito parecido. Vamos ver se a gente consegue uma foto, vamos colocar aí os dois aí para você ver que é muito parecido. E olha que naquela época eu tinha bem mais cabelo, inclusive. Também. O João também está sem hoje, né? A minha voz mudou, mas os meus cabelos... Enfim, e foi muito engraçado. Isso marcou muito, viu, Robson? E depois foi só risada, né, lógico. Fala um pouquinho do seu programa. Como é que a 105 FM, eu estive lá, inclusive, deixa eu agradecer aqui ao Sérgio Pinesi, eu levei alguns alunos da São Judas Tadeu, a Faculdade de São Judas Tadeu, de Publicidade e Propaganda, para conhecer a 105, depois fomos na Rádio Difusora também, e os alunos ficaram encantados, né? E o Sérgio Pinesi deu uma atenção muito especial para a gente. Mas a Rádio 105 é conhecida porque é segmentada em samba, pagode, rap. Como é que foi esse seu contato? Pois é, né? A 105 ela tem uma linguagem, porque hoje no FM, isso não é hoje, né? O FM sempre foi aquela coisa mais robotizada, né, Robson? O locutor vai anunciar a primeira música, vai desanunciar as 3, vai chamar um intervalo, meio robotizado. A 105 FM, ela é uma rádio mais... Humanizou um pouco. Exatamente. Então a gente tem uma certa liberdade e conversa com o ouvinte, uma rádio mais tranquila nesse aspecto dessa proximidade com o ouvinte, essa intimidade com o ouvinte. Então não é aquela coisa robotizada, né? Por exemplo, eu chego lá às 5 horas da manhã, previsão do tempo, é um bate-papo, como se a gente se encontrasse aqui, né? E fala, olha, vai chover hoje, olha, a máxima vai ser de tanto e o trânsito está assim assado. Você fica mais intimista do ouvinte, né? E isso me deixou bem à vontade. Então, você logicamente tem você tem as normas para serem, as metas para serem cumpridas lá, evidentemente, mas dentro do você fazendo o que tem que ser feito, você pode transitar ali. Se eu quiser esticar algum papo, falar uma notícia pitoresca, se eu quiser uma notícia mais séria, eu fico à vontade para trabalhar no Você programa. Concorda comigo que o rádio FM hoje está mais AMizado? Com certeza, né? Né? Não só assim. Fala-se mais, né? Fala-se mais, tem outras emissoras da capital. E com certeza, né? E está segmentado, né, Robson? Quem tem a rádio que só o jornalismo, que toca samba, aqui agora o jornalismo muito presente, né, com o futebol. Então, e mesmo com essa segmentação, dentro disso, né, dentro dessa linha do samba, o rap agora até que diminuiu um pouco o espaço, né? Tem ainda mais horários mais restritos. E com tem o futebol, um espaço rap, né? Um espaço rap, boa. Então, acaba sendo bem bacana, né? Você fica à vontade para trabalhar, né? Não me sinto aquela coisa robotizada, né? Comunicador, com aquele locutor que chega lá, né? Agora vai ter que dar a hora certa, agora eu vou ter que falar tal coisa. Não, você vai comunicando, você vai... E com as plataformas, né, que ajudam muito, que é o WhatsApp, que foi agregado lá, o próprio Facebook, tem o Twitter da rádio. Várias formas de se comunicar. Então, são plataformas que somam e muito, né, com ferramentas fantásticas que, no nosso caso de entretenimento, auxilia e dá uma liga fantástica, né, da gente estar lá apresentando o programa,
trancado dentro do estúdio, mas né, com esse respaldo que chega pelas redes sociais, é muito, muito gratificante. Muito legal. Eu falo para os meus alunos do Senac, né, técnicas de locução, que hoje existe uma coisa que é muito mais importante do que voz no rádio, que chama-se simpatia, que chama-se empatia com o público. Se você não tiver isso, você pode ter a voz linda, mas ninguém vai ouvir, porque hoje está muito segmentado mesmo, tal. Então você precisa ter carisma. Carisma é a palavra certa. Então, acho que a gente precisa disso e o seu programa, eu tenho certeza que todo mundo que ouve fala, puxa vida, é tão bacana o Fabiano é pra cima, bacana, parece que ele está aqui do lado, é amigão, tal. Então, foi um dos motivos que eu trouxe você aqui. Quero agradecer demais, a gente está chegando ao final do nosso programa, agradecer a sua participação aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Poxa, Robson, eu que agradeço, uma honra poder estar aqui, dividindo o programa com o Dr. Reinaldo Basile, que me ensinou muito lá no começo. E é um prazer, Robson. A Rádio 105 está à sua disposição. Agradeço. Né? E muito Se alguém obrigado quiser conhecer um pelo convite. pouquinho mais do Fabiano, você está nas redes sociais? Facebook, está lá na timeline, Fabiano Olivato, também na página Sempre da 105 com bom dia FM. para cima, tá? Exatamente. No Face também da 105 FM. E na programação, mandando o WhatsApp, a gente se fala. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço. Deixa eu agradecer também, Dr. Reinaldo Basile. Fiquei muito honrado com a presença do senhor aqui, contar um pouquinho dessa história. Passa muito rápido, eu queria ter 2 horas de programa, porque tinha muito mais coisa que a gente poderia falar aqui, interessante. Agradeço demais a presença do senhor aqui e espero poder contar outras vezes com esse bate-papo. Eu é que fiquei muito feliz de ter podido estar aqui ao lado do Fabiano, que é uma figura que eu admiro desde o início. Você que trabalhou conosco durante muito tempo, um 15 belo anos. profissional, exatamente. E estamos aqui hoje em pleno exercício da atividade na Rádio Cidade e justamente falando de tudo isso no Dia do Rádio. Agradeço mais uma vez. E se eu quiser deixar o horário do programa na Rádio Cidade? Na Rádio Cidade eu começo às 8h45, agora no horário eleitoral atrasando um pouquinho, e vou até 10 e alguma coisinha, 1h e pouco de programação. E o muito especial aos sábados? Muito especial nos sábados às 9 da manhã. Tá certo. Agradeço mais uma vez, doutor. E agradecer a dupla Thales e Thalita. Deixa eu mostrar o material deles, está muito bonito, hein? Esse material aqui. Esse material novo que a gente fez. O Thales está bonitão, hein, Thales? Na foto tá, né? Na foto, Thalita. Muito bacana. Se alguém quiser contratar Thales e Thalita, como é que faz? Tem no nosso site, é www.thalesetalita.com.br, sem H, sem Y, sem I, sem nada. Thales e Thalita Tudo normal. simples, thalesetalita.com.br. E a gente tem nosso escritório lá em Vinhedo, temos um escritório em Minas Gerais, ali no sul de Minas. E contato 19 7810 3749. De novo? 019 7810 3749. Prepara uma música para a gente encerrar esse bate-papo aqui. A gente sempre encerra com uma mensagem. Essa mensagem que eu escolhi, essa frase é minha, está lá no Twitter também, @RobsonMarcelo, está no Facebook, Robson Marcelo, procura lá facebook.com/Robson Marcelo. Essa frase é minha e tem tudo a ver com a mensagem que eu abri o programa. A maior demonstração de respeito é saber conviver bem com as diferenças. Pensa nisso, uma ótima semana e até a semana que vem, se Deus quiser, a gente encerra com Thales e Thalita. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. E eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel 1000 estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã.
manhã. Domingo de manhã. É que eu prefiro estar.